Você já ouviu falar da Epístola aos Romanos? Hoje veremos do que essa carta trata, do que ela fala e o que nos ensina. Vem comigo! A carta aos Romanos contém 16 capítulos e está localizada entre as epístolas paulinas no Novo Testamento. Seu autor foi o apóstolo Paulo, o qual enviou esta carta possivelmente a partir de Corinto, durante a terceira viagem missionária do apóstolo, no ano de 57 d.C. Fundada em 753 a.C., Roma era a capital do Império Romano, a cidade mais populosa e multicultural no mundo da época. Assim, a Igreja de Roma era formada em sua maioria por gentios, bem como por judeus convertidos. Apesar de não ser uma congregação iniciada pelo apóstolo, ele cultivava um grande carinho por esse grupo de irmãos e desejava conhecê-los pessoalmente. Embora possamos perceber no enredo da carta que Paulo conhecia um bom número de membros daquela igreja que haviam estado com ele em algum outro momento da vida. Além do mais, Paulo tinha o intento de tomar essa igreja como parceira para os avanços missionários no mundo ocidental, pretendendo chegar com o Evangelho de Cristo à Espanha. Porém, o apóstolo aproveita da oportunidade da carta para sistematizar o evangelho ao qual pregava, além de usar da sua exposição teológica para orientar os irmãos sobre a unidade que há entre os judeus e os gentios no plano de Deus, os quais formam um só povo pela fé em Cristo Jesus. Paulo conduz seus leitores à compreensão de que todos os seres humanos, independente de raça ou zelo religioso, são pecadores e estão afastados de Deus, permanecendo como alvos da ira justa do Senhor. Entretanto, apesar de serem herdeiros de Adão e do seu pecado, todos podem ser justificados unicamente pela fé na obra de Cristo Jesus, independente dos méritos humanos. Sendo estes indivíduos alcançados pela graça da salvação, o Espírito passa a conduzir as suas vidas, transformando seus atos e intentos, de forma que os salvos manifestam a nova vida em Jesus mediante a santidade nos relacionamentos interpessoais, interação com a sociedade, no amor e o serviço aos semelhantes. Neste enredo, o apóstolo usa-se de um monólogo retórico para explicar que o evangelho por ele pregado não era antinomista e nem libertino. Ou seja, o evangelho de Jesus não joga a lei do Antigo Testamento no lixo, nem mesmo encoraja o ser humano ao abuso da liberdade que há em Cristo para se jogar no pecado. Longe disso, a boa nova de Jesus mostra um caminho superior, a vida no Espírito, o único meio pelo qual podemos viver de forma a agradar a Deus, apesar de nós mesmos. Assim, Paulo deixa claro que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, restauração e reconciliação dos homens com o Senhor e os seus semelhantes. O livro está estruturado da seguinte forma: do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 15, saudações e expressões de carinho pelos romanos. Do capítulo 1, versículos 16 e 17, a justiça que vem de Deus pelo Evangelho de Cristo. Do capítulo 1, versículo 18 até capítulo 3, versículo 20, a injustiça de todos os seres humanos. Do capítulo 3, 21 até 5, 21, a justificação operada por Jesus naquele que crê. Dos capítulos 6 a 8, a santificação produzida pelo Espírito. Dos capítulos 9 a 11, a justiça de Deus e o seu soberano plano. Dos capítulos 12 até o 15, versículo 13, frutos práticos da justiça na vida do crente. Do capítulo 15, verso 14, até o capítulo 16, planos de Paulo para visitar os romanos e saudações finais. Vejamos quais lições essa carta nos traz. Primeiro, somente Deus é justo e sua ira é justa em relação ao pecado. Segundo, somente Jesus pode justificar aquele que nele crê.
Terceiro, somente vivendo no Espírito nós podemos agradar a Deus. Mais algumas curiosidades deste livro. Embora seu autor seja Paulo, a carta foi redigida por Tércio, que atuou como escrivão do apóstolo. Também, possivelmente, quem transportou essa carta até os romanos foi uma mulher, Febe, uma irmã de Cencreia. São notáveis as expressões de saudações finais dirigidas a mulheres no capítulo 16. Paulo soa subversivo à cultura da sua época, mostrando que no Evangelho de Jesus há lugar para todo ser humano, independente de gênero biológico, raça ou classe social. Atos 2, versículo 10, nos informa que havia romanos entre os que testemunharam o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Assim, é provável que alguns desses tenham sido convertidos a Cristo e, ao retornarem a Roma, iniciaram a comunidade de fé. A carta aos Romanos é tida como um tratado teológico no Novo Testamento, explanando sistematicamente assuntos da base da fé cristã. Renomados teólogos evangélicos converteram-se a Cristo lendo a carta aos Romanos, como Agostinho e Lutero. Você gostou desse breve resumo? Espero que sim! Então curta e compartilhe com seus amigos. Nós, da Faculdade Batista Pioneira, estamos à disposição para te ajudar a conhecer mais da Palavra de Deus. Até mais!